Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola de Oficiais, onde a gente conversa sobre a profissão dos oficiais de justiça, mostrando sempre os detalhes da profissão, mostrando histórias que os amigos, as amigas passam no dia a dia, e a gente acaba conversando com vocês também aqui pelo chat ou pelos comentários aqui do vídeo, tá bom? Então hoje estou aqui com os meus amigos, como sempre, Mauro Faião e Daniel Faião, e hoje tomando um chazinho, né? Uma iguaria. Uma iguaria aqui. É bom para a saúde. Faz bem. Tem mel e limão. Né? E hoje a gente vai conversar sobre um assunto relativamente simples, mas que tem uns detalhes aí que a gente gosta sempre de destrinchar eles, afinal de contas a gente discute sobre cada detalhe da profissão. E qual é o assunto, Cleiton? O assunto de hoje é mudança de endereço. Então vamos lá. O que conversaremos hoje para a gente poder já ter uma ideia assim, de um panorama geral e poder destrinchar aí sobre essa mudança de endereço? Porque eu conheço mudança de endereço apenas em relação aos Correios. Mudou-se. É. Aquele quadradinho. Exatamente. Mudou-se ali, então a gente acaba tendo que readequar algumas coisas. Mas em relação aos oficiais, como é que acontece? Você sabia, ou você já viu uma AR quando ela é devolvida, e um daqueles quadradinhos que o carteiro marca é não procurado? Não procurado, não. Tem essa opção. Ausente, não localizado, etc. Não procurado. Ué, mas se eu sou o correio, eu vou entregar essa carta no endereço de alguém, como é que tem não procurado? Você sabe o que isso significa? Não. No final desse vídeo ele conta, me lembra? Tá certo. Hoje o nosso papo é o seguinte: mudança de endereço. Por que isso é importante para o oficial de justiça? Se o cara que eu estou procurando se mudou, eu não posso simplesmente certificar, informar nos autos, fiz a minha diligência, dia, hora, endereço e tal, e ou não encontrei o endereço, ou a pessoa se mudou. Por que eu quero saber disso? Por que a gente está gravando esse vídeo? Por que a gente montou esse roteiro, esse script aqui? Bom, se você não está ligado, tem mais coisa do que você pensa. Hoje nós vamos falar do seguinte: mudanças de endereço não informados nos autos, endereços não localizados. Qual é o dever do oficial de justiça? Até onde eu devo me empenhar para localizar a parte, qualquer que seja a parte autora, a parte processo civil, processo criminal, até onde é o meu dever de busca? Se eu encontro o endereço, tudo certo, ótimo. Mas se eu encontro o endereço e não encontro a pessoa, ela se mudou, eu devo investigar para onde ela foi e ainda assim devo continuar com diligências para buscá-la no outro endereço? E se eu simplesmente verifico que ela se mudou e não sei para onde ela foi? O que eu faço? Qual é o dever da parte? A parte é obrigada a fornecer para a gente todos os meios, as informações, os detalhes para que a gente encontre o endereço do destinatário. Sim. Né? Se a parte for Estado, ou então se a parte for um particular no processo civil. A pergunta é: quais as consequências para a parte da não localização ou do endereço ou do destinatário, e o que o oficial de justiça precisa fazer em cada situação dessa? Parece interessante, né? Um assunto simples, mas o que a gente consegue extrair disso de problemática? Os detalhes. Né? É sobre isso que a gente vai bater um papo tomando uma iguaria. E a última palavra é o que fazer. E o que fazer quando você se depara com uma mudança de endereço? Você pode ser que tenha informação sobre o endereço novo, pode ser uma informação quente, uma informação fria. E o que eu mais costumo ouvir, eu acho que os colegas também, poxa, você é muito esforçado, você se empenhou demais para me encontrar, o que é que está acontecendo? As próprias partes, às vezes, falam isso de uma maneira meio que debochando de você. É como se dissesse assim, você está tão interessado o que é que está acontecendo que você me encontrou? Eu estou aqui me ocultando, fugindo de você, ainda assim conseguiu me encontrar, você está sendo muito eficiente, a palavra é essa. É mesmo? Você está eficiente demais, como se o servidor público não devesse ser eficiente. E de outro lado, quando a gente não consegue, a gente costuma ouvir: o oficial de justiça não quis procurar, ele não quis cumprir o mandado. Então, a gente sempre vai ter alguém que não está satisfeito com a diligência. Se você não encontrou, é porque você não quis. Se você se esforçou o suficiente para encontrar, você está sendo eficiente demais. Então, a gente sempre sai aí como o vilão da história. Pois é, né? Dentro disso tudo aí que você está falando, e principalmente nessa frase final, o vilão da história, se você chega na casa de uma pessoa, normalmente o oficial de justiça nunca é bem recebido, né? Na grande maioria das vezes, pelo que a gente já vem conversando aqui.
A justiça tá atrás de mim, valeu? Pula, vai embora. Não gosto muito da gente, não. Pois é. E outra coisa também, como o Daniel falou, em relação a essa questão da mudança de endereço, antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, aí eu volto para a questão dos correios que eu estava falando agora há pouco. Normalmente, quando acontece esse tipo de questão de você mudar de endereço, você tem que, se eu sou a parte, entre aspas, que vou receber a encomenda, que quero receber a minha encomenda, eu preciso manter ele atualizado. Mas em relação ao judiciário... Se você é réu em processo criminal... Eu não quero receber, eu vou Você fugir. não tem interesse. Eu vou para um bunker. Mas quais as consequências Pois é. de você não querer receber? Não responda essa pergunta. O Daniel tá misterioso hoje. Eu quero contar uma historinha, porque esse tema, assim, quando a gente estava discutindo, eu olhei para ele, mudança de endereço, a gente sempre procura, né, discutir, vamos trazer os temas que são massas, são interessantes para o oficial de justiça. Aí chegou na mesa mudança de endereço, caramba, mas isso não é tão prático pra gente. Eu já acho o contrário. Pois é, pra você ver como é. Porque acontece todos os dias, sem exceção. Mas o que eu quero dizer assim, não é tão fundamental na prática, porque eu posso pensar assim, tentei localizar a parte, fiz as diligências, XY, data, hora, local, etc. Não localizei. Não localizei o endereço ou não localizei a parte naquele endereço. Devolve e a parte interessada que se vire. Esse é um pensamento. Sim. Até onde? Né? Foi o que a gente colocou no início. Mas todo oficial de justiça tem uma história, né? E eu não sou diferente, eu também tenho uma história. Você sabe aqueles endereços mais cavernosos, aqueles que saem da zona urbana de classe mais alta, onde é fácil de você achar o endereço, tem lá rua e número, o número está na ordem certinha, projetado, ordem crescente, par de um lado, ímpar do outro, isso é muito fácil de achar. Mas quando você está naquelas ruas mais sinistras, chão de barro, terreno acidentado, e os números não estão numa ordem lógica, sobe, desce... Os endereços exóticos. Endereços exóticos, massa. Quando você está nesse endereço, legal. E ainda assim você passa lá de carro, de moto, correndo, a pé, de Uber, do jeito que você quiser. Passa uma vez pela rua, você identifica a rua, o logradouro, atravessa a avenida, a rua, o que seja. O logradouro. E começa a procurar agora pelo número da edificação, ou da casa, ou do casebre, whatever. Aí você passa uma vez. Não acha. Aí você volta naquela mesma rua, perguntando. Ninguém conhece. Aí para tirar a dúvida, você volta por uma terceira vez, que aquele é o caminho para você ir embora, caso você não ache. E você não encontra. Ou então você encontra. Poxa, achei o número 69. Está lá, naquela parede, escrito com giz. Certo. Mas para minha sorte, o sol estava numa posição tal que iluminou aquela parede que não projetou sombra, e eu consegui achar o número 69 escrito em giz e encontrei a pessoa. Certo. Ótimo. Fui, intimei, citei, etc, fiz a minha parte, certidão nos autos, ótimo. Milagrosamente. Fiz a minha parte, de procurar, de me esforçar, de me empenhar, Sim. massa. O processo segue e por qualquer motivo o juiz precisa intimar aquela mesma parte, naquele mesmo endereço, e ele não se mudou. Expede mandado de intimação, um outro oficial de justiça vai lá e faz uma diligência na rua, de novo, volta, pergunta e não encontra o danado do endereço. E de repente esse cara é um cara mais curioso e tem interesse em olhar o processo. Caramba, mas o Daniel ou qualquer outro colega foi lá e achou nesse endereço. Como que eu não consigo achar? Vou me esforçar mais. E passa e olha e não encontra, não tem jeito. Ou o cara se mudou, ou tem alguma coisa errada no endereço aqui. Não consegui, me empenhei pra caramba, suei aqui, ó. Não consegui, infelizmente. Liga pro Daniel. Liga, mas acontece. Acontece. Daniel, lembra aquele mandado de 3 anos atrás, quando você foi... Putz, cara, olha. Infelizmente eu adoraria lembrar. Mas a gente cumpre centenas de mandados todos os meses. E 3 anos atrás, não vou lembrar. Enfim, o cara manda uma certidão negativa. O juízo ou o cartório, pouco contente, às vezes... Bom, o oficial anterior encontrou o endereço. Você não encontrou. Se vira e acha, porque ele já foi encontrado. Ele existe. Ele existe. É uma falta de conhecimento prático. Se vira. Você deveria ter se empenhado tanto quanto o oficial anterior. E agora, cara?
Mal sabe esse juízo Que choveu e apagou o giz de parede. Ou tem uma camisa pendurada, varal. ou o sol não está naquela posição sexy que iluminou aquele número e ele está projetando uma sombra ali em cima e quando você passa de carro, mesmo que arrastado a 7 por hora, olhando para um lado e para o outro em números descontínuos, você não encontra. Pois é. A vizinhança não conhece, não indica. E aí? Até onde você deve ficar rodando naquela rua infinitamente até você encontrar, porque um outro oficial encontrou e o número não está mais lá. E cara, esse é um exemplo de outros milhares de exemplos que eu posso dar, de outros milhares de exemplos que aquela galera que está vendo a gente também pode fazer e falar aqui pra gente. E aí? O que fazer? O que fazer? Particularmente eu adoto a seguinte postura, mas numa outra situação. Um colega fez a primeira diligência e não encontrou. Quando a certidão está muito bem circunstanciada, diligenciei, falei com o vizinho, nessa residência mora terceiro que não conhece, e perguntei e não conhece. Quando está muito bem circunstanciada, e ainda assim o juízo insiste em expedir um segundo mandado para que um outro oficial de justiça tente, e eu tenho a curiosidade de ler o processo antes de diligenciar, vejo essa certidão. Opa, um colega foi no mesmo endereço há pouco tempo atrás e ele já trouxe essa informação para os autos. E o cartório está expedindo um novo mandado para mim para no mesmo endereço, com o mesmo objetivo, procurar a mesma pessoa, onde já tem aquela informação no processo. Certo. Eu sei o que o cartório está querendo dizer. O cartório pode estar querendo dizer o seguinte: segundo o oficial de justiça, vai lá e tenta resolver o que o outro oficial não resolveu. A certidão do colega está muito bem feita. E tem fé pública, né? Tem fé pública. Tem que lembrar disso. Ele já tentou, ele já foi, e ele foi e fez da seguinte forma. Então, conforme certidão das folhas tais, eu não vou não. Agora é bom ressaltar que a grande maioria desses mandados reiterados são falta de cuidado, falta de observação. Completamente. Existe uma tendência, não posso generalizar, mas é muito comum que o processo não seja analisado nesse sentido e simplesmente se expressa outro mandado para o endereço cadastrado no sistema. E aí acontece isso. Eu acredito que a maioria dos casos seja falta de análise dos analistas, dos técnicos, que não deveria acontecer. Mas isso que está contando, infelizmente, é verdade, principalmente em endereços não encontrados. O oficial X não encontrou, vamos mandar de novo, vai que outro encontra. Isso não deveria acontecer. Aí a gente recai sobre o dever das partes. E o danado é que é possível que outro oficial encontre. Claro que é possível. Sabe aquele número, sabe aquele 69 que não estava mais lá porque choveu? Aí a gente sai do período de chuva e entra para o período de verão, de estiagem, e aí o morador sai lá da sua portinha com o mesmo giz e escreve lá, 69, e o número volta a aparecer lá e o outro oficial encontra. Ou ele viu que o giz não funcionava e agora escreve com carvão. Eu tenho Colocou certeza, uma plaquinha, qualquer coisa. tenho certeza que todo mundo está se identificando com isso, porque essa é uma das maiores dores que a gente tem, é localizar endereço. Existem cidades em que o endereço é bem certinho, então se você está num logradouro em que a numeração é certinha e estão faltando ali 2 ou 3, você vai encontrar. Sim. Você segue a lógica. Mas aqui em Maceió, no estado de Alagoas em geral, principalmente em periferia, tá? É bem comum que a numeração seja desordenada. E aí a gente acaba tendo esse problema. Eu nem diria só em periferia, sabe? Não é só periferia. Não, a cidade em geral, mas chama mais atenção. principalmente se você está em ambiente de grota, de favela, Sim. aí é que você não tem mesmo isso. O que o Mauro está querendo dizer é que você está em logradouros não projetados. Tipo, Onde as casas são feitas de forma desordenada e a prefeitura não mapeia tudo aquilo. Lá onde eu tenho a minha escola de teatro, acontece exatamente assim. Ó. Lá o número é 20. A casa que está do lado é 115 e a do outro lado é 722. Exatamente E isso. a minha tá o 20 no meio, assim. Escrita de giz. E aí? Não, de giz não, tem uma placa. Olha, mas vocês estão deixando passar uma informação muito importante. O nosso assunto é mudança de endereço e não localização do endereço. Então vamos. Apesar de que isso esbarra na mesma consequência. Não foi o endereço que se mudou, foi a pessoa que saiu daquele A endereço. pessoa que sai de lá. Mas a consequência, é legal isso porque a consequência é a mesma. E a pergunta que se faz é: Foi bom. qual é o limite? Qual é o limite da atuação? Qual é o dever do oficial de justiça? Eu devo me empenhar mais ou devo me empenhar menos? Isso é um dever meu, oficial de justiça do Estado, ou é um dever da parte interessada? É um dever do Ministério Público prestar as informações necessárias? O dever do oficial de justiça
É achar o endereço ou é realizar o ato processual? Citação, intimação, busca, seja lá o que for. É isso que fica no ar. É isso que a gente vive hoje. É uma falta de padronização. É uma falta de saber o que fazer diante dessas circunstâncias. Então, cada um faz de um jeito. Isso gera um problema gigantesco. É uma das maiores dificuldades. E por isso que eu falei que é um assunto interessante que a gente vive todos os dias. É uma das maiores dificuldades do oficial de justiça. Se você se empenha demais, você acaba prejudicando outros processos que atrasam. Sim. Se você se empenha de menos, você pode prejudicar um determinado processo onde você deveria se empenhar mais. Então, quando é que eu devo ou não devo fazer isso? Não tem resposta na lei, não tem resposta na regulamentação, e aí a gente tenta achar uma resposta aqui. Tenta ir pelo bom senso. É. Adequando lá, adequando cá. É um problemão. E isso já me remete à seguinte questão, assim, porque vocês falaram sobre esses exemplos, o Daniel disse que tem aí uns 300 exemplos, se a gente quiser. Milhões. E 300 milhões. Milhões. Coisas que acontecem no dia a dia de vocês, né? E creio que com os colegas também, se acontece isso com algum de vocês aí, ou com vários de vocês, comenta aqui embaixo, pra gente também saber um pouquinho do que vocês passam por aí. Mas eu fico pensando em relação a isso. Aí, lhe pergunto, Mauro, antes da gente ir pro nosso belo jargão. Mas assim... Já sei qual é. É mais cara de pilantra, Pois né? é. Pra se segurar, né? Adoro ele. Tá bom. Mas antes da gente ir para ele, você acha, dentro desse cenário atual que a gente vive, em relação a essa questão da mudança de interesse e todos esses pontos que a gente está citando até agora, você acha que tem alguma forma técnica para que a gente consiga melhorar isso? Melhorar assim, de uma forma, não vou dizer um bate-pronto, né? Mas de uma forma que a gente comece a ir melhorando aos pouquinhos, fazendo algumas ações para que a coisa possa acontecer. É difícil, Cleiton, porque para tudo isso a gente precisa de regulamentação. E a gente vai chegar já nesse ponto, eu já adianto que a gente tem muito pouca coisa. Muito pouca mesmo. Então, o que a gente pode fazer é extrair do que a gente tem de norma e extrair de bom senso. Onde há interesse público, onde não há interesse público. Saber com o que eu estou lidando. Eu estou lidando com uma citação? Eu estou lidando com uma intimação? É diferente se é uma citação ou uma intimação. A citação é muito mais relevante, seja na esfera civil ou penal. O meu dever de busca, o dever de busca do oficial de justiça está previsto no CPC. Ele deve procurar o réu, está lá. E onde o encontrar, citá-lo. Eu já até me adiantei para o CPC. Então, é um dever de busca geral. Ele serve para citação, ele serve para intimação. Mas se a gente começa a entender o que é mais importante, o que é menos importante, o que tem mais interesse público e o que é que tem menos, eu consigo entender aonde eu devo empregar maiores esforços e onde eu devo deixar esses esforços serem empregados pelo particular, Sim. pela parte interessada. E aí ele vai livrar o Estado, livrar nós, oficiais do juízo, de realizar diligências que cabem a eles. Eu posso trazer um exemplo rápido aqui de acesso a bancos de dados. É bem frequente que as partes solicitem ao juízo pesquisas em determinados bancos de dados para localização de endereço. E é bem pacífico na jurisprudência que isso é negado quando as partes têm acesso às informações. O juízo fala, eu, Estado, não vou me movimentar se você pode fazer isso. Sim. Você, particular, faça, busque, forneça as informações para que eu haja. Nesse caso, o oficial de justiça haja. Então, isso vai depender da matéria. Se eu estou numa citação, eu já digo logo, eu preciso empregar mais esforços, porque a citação é o que traz a parte ao processo, o que forma a triangulação processual. Sim. É a partir daí que o processo efetivamente se inicia. E aí eu pergunto, é cível ou é criminal? Se é cível, qual é a consequência da não localização? Se é criminal, qual é a consequência da não localização? No cível, o processo segue. No cível, eu tenho um interesse particular. A parte tem que ir atrás dessas informações. E mesmo que a parte, que o réu não seja encontrado, a citação é feita por edital e o processo segue a revelia. No cível. Então, eu preciso me esforçar tanto? Inicialmente, não. Se eu estou no criminal e eu não encontro o destinatário, se ele se mudou, o criminal é diferente. O processo só segue com a efetiva citação. A persecução penal, até uma questão de segurança pública,
ela só se procede na medida em que o réu é efetivamente encontrado e citado. O que acontece se ele não é encontrado? Suspende o processo, suspende o curso da prescrição. É o tal do 366, artigo 366 do CPP. E o processo não segue. No futuro pode haver uma prescrição aí. Então existe um interesse público por trás. A gente sempre vai voltar para qual é o nível de interesse público ou particular. Não tem uma resposta objetiva, como você está me perguntando. Eu preciso entender um pouco do direito para saber onde é que está o interesse público, onde é que ele não está. Para saber onde é que eu vou empregar mais ou menos esforços. Isso eu estou falando de citação. Sim, sim. Só citação. Quando eu vou para a intimação, a coisa é um pouco mais flexível, porque a intimação não é tão rigorosa quanto a citação. As partes já foram citadas. Sim. Né? E existem consequências previstas na lei, que a gente vai ver já, no caso de não intimação, porque você já foi citado, você tem o dever de manter o seu endereço atualizado. Se eu não conseguir te intimar, veja, você já sabe do processo. Então eu não preciso ter tanta preocupação com a intimação. Então minha resposta para você é, para a gente começar a ter um parâmetro para isso, nós vamos ter que interpretar a finalidade do ato processual e o interesse público envolvido, com algumas regrinhas que a gente tem lá, aqui e ali, bem perdidas na legislação. Cara, puxando um gancho aqui, ó, ainda no mesmo pensamento, se a gente está no processo civil e por acaso eu não consigo encontrar a parte de uma citação, quem é o responsável por me informar ou trazer informação ao processo em relação àquela parte? Quem é a parte interessada? É um particular. Então, se o processo travar ou seguir, a quem vai beneficiar ou quem deveria se movimentar para trazer mais informação? É um particular. Boa. Se eu estou no processo criminal, então eu estou na esfera penal, e por acaso eu não encontro um determinado endereço, ou encontro o endereço, a pessoa se mudou, enfim, não encontrei o réu. Quem é que deve trazer informação para que eu encontre e localize o réu numa citação, por exemplo? É o Estado. Não há nenhum particular envolvido aí. É o Estado. Ora, eu sou o representante do Estado. Ou eu chego assim e devolvo, Ministério Público. Ou ainda, delegacia, um inquérito, de repente volta o juiz, pede informação na delegacia. De qualquer forma, sendo delegacia, sendo Ministério Público, sendo Defensoria Pública, por exemplo, quem é que tem que se manifestar? É o Estado. Ora, eu sou representante, nós somos representantes do Estado. Então, já que se o Estado vai ter que se empenhar um pouco mais, e eu sou o Estado ali fazendo alguma busca, tá? Segura esse pensamento, porque eu acho que a gente vai destrinchar ele um pouquinho melhor mais pra frente, e isso pode ser um ótimo argumento. Certo. Só para finalizar aqui que eu me lembrei, tem uma situação em que a gente pensa que o dever do oficial de justiça é localizar a pessoa. É investigar e se empenhar ao máximo e se trazer o resultado. para achar a pessoa. Que o objetivo do oficial de justiça é achar o destinatário. Isso é um erro. Isso é um engano. O objetivo do oficial de justiça do juízo não é achar a pessoa. É efetivar o ato processual. Efetivar uma citação, uma intimação, uma busca, uma penhora, uma apreensão, seja qual for o ato processual. A localização do endereço é para ser algo simples. É para ser algo objetivo. Infelizmente, nossos endereços são complicados e as pessoas se mudam. Mas esse dever de apontar é das partes. Sim. É dos particulares, inclusive do Ministério Público, apesar de haver aí um interesse público, mas é das partes. O oficial de justiça tem como dever primordial, final, realizar o ato e não fazer toda essa investigação que vai depender do interesse público. É quase tem que fazer um rastreio da pessoa, né? Muita gente espera que nós atuemos como um investigador da coisa. Mas o Mauro colocou muito bem agora, o nosso objetivo não é localizar a pessoa. Vários atos podem ser efetuados sem que eu localize o réu. Uma penhora, por exemplo. Eu não preciso da presença do executado para efetuar uma penhora. Esse é só um exemplo, tá? Então, oficial de justiça, o que você precisa fazer? Cumprir o mandado. O réu é necessário? Tente localizá-lo. Não conseguiu? Cara, o juiz tem outras ferramentas, mas se empenho. Boa. Até onde? Depende. E o interessante também é que dificilmente os oficiais de justiça têm acesso a bancos de dados. Sim, eu lembro de você já ter falado já isso. Já conversou sobre isso, sobre tecnologia. É uma tendência que a gente passe a ter mais acessos. Como agentes do Estado, a gente tem acesso aos endereços, contatos, localizações para a finalidade de realizar o ato processual. Sim. Se a gente tivesse
esse nosso dever de busca poderia ser um pouco maior, porque eu tenho a ferramenta para isso, e não só o boca a boca, o diligenciar nos endereços, é diferente. A gente já falou também, a gente tem um projeto aqui no estado de Alagoas, que já está sendo replicado no restante do Brasil, que é o núcleo de inteligência. Eu participo desse núcleo em que o objetivo é efetivar o ato processual, não é localizar as pessoas, é efetivar os atos, sobretudo na esfera criminal, e o meio para efetivar esses atos é localizando as pessoas. Então a gente vem tendo acesso a sistemas, a bancos de dados, fazendo essa análise de inteligência para poder localizar e atingir o objetivo de citar, de intimar ou realizar outros atos. Então o núcleo tem outros objetivos também, mas para esse tema aqui o que interessa é isso, é ter acesso à base de dados, que geralmente as pessoas, os particulares, o Ministério Público, têm mais acessos do que o oficial de justiça. Então se nós podemos realizar essas buscas, fazer essas investigações, as pessoas interessadas também podem e devem. E a gente fica nesse dilema, né? Quem é que vai fazer? Nós ou eles? Cada caso é um caso. Às vezes, cabe a gente, sim. Massa. Então chegou o momento, né? Chegou? Chegou. Então, por favor. Não, eu vou pedir que você... Então, tá bom. Ah, vocês vão começar a namorar e eu vou embora. Então, Mauro, fala pra gente. O que diz a lei? Veja bem. Veja bem. A lei fala muito pouco sobre isso, como eu já adiantei. Cadê o Daniel? O Daniel foge essas Daniel horas. foge. Ele não gosta, não. Ele não quer saber. Se fosse avaliação... Aí ele não quer saber. O artigo 251, como eu já mencionei, ele diz que uma das atribuições do oficial de justiça é procurar o réu e onde o encontrar, citá-lo. Apenas isso é muito genérico. Muito. A gente chama isso de dever geral de busca. E até onde a gente vai fazer essa busca, a gente tem que pesquisar aí fazer a interpretação de cada caso para saber onde é que é o maior interesse público. E veja, a gente está falando do penal. Tá? A gente falou bastante que no penal esse dever é mais amplo, porque o interesse público é maior, porque o processo fica suspenso, pode haver prescrição. Mas no processo civil também existe interesse público. E a gente costuma esquecer que as diligências de citação feitas pelo oficial de justiça na esfera civil estão previstas no CPC. Por quê? Vamos lá. A atuação do oficial de justiça é subsidiária na esfera civil. A gente já discutiu bastante sobre isso. Sim. Comunicação processual é pelos correios. Mas existem alguns casos em que o oficial de justiça realiza a citação e que o correio não pode atuar. Isso está previsto no 247, onde diz que a citação vai ser feita pelos correios e agora também por meio eletrônico para qualquer comarca do país, exceto. O que esse exceto está dizendo? Olha, não vamos usar os correios. Por quê? Eu quero que seja feito através de oficial de justiça. Eu, legislador, quero que seja feito através de oficial de justiça. E por que eu estou colocando algumas matérias de citação civil através de oficial de justiça? Por que não usar os correios? Localização? Interesse público. Porque existem algumas matérias em que há uma carga que envolve o próprio interesse público, que é tão grande que eu não quero deixar na mão dos correios. Eu quero que um agente público especializado, que faça diligências itinerantes, que garanta a efetividade do ato, a localização da pessoa e a própria celeridade. Porque o oficial ele tem esse caráter itinerante. Se você não encontra no endereço, você pode levantar informações, você pode ir em outro. Não quer dizer que você seja obrigado a ir. Sim. Depende do caso. Então, essa é uma interpretação válida para o 247, quando ele diz, olha, não use os correios, porque o correio só vai naquele endereço. Sim. O correio vai 2, 3 vezes. Se ele não encontrar, ele devolve. O correio não cita. O correio entrega a citação. E aí que eu faço uma crítica. O oficial de justiça não entrega a citação. O oficial não entrega a intimação. A gente ouve muito isso e critica. Quem entrega é o entregador. Nesse caso, os correios fazem o trabalho de entrega. O oficial ele realiza o ato processual efetivamente. Ele cita, ele intima, ele apreende, ele penhora. Então o ato de citação é um ato formal, um ato solene. Existem vários requisitos que o correio não faz. O oficial faz. Então, por conta desse interesse público que existe, até mesmo na esfera civil, a gente traz o oficial de justiça para ser o primeiro agente, para ser a primeira tentativa de citação. E está lá no 247, dizendo que o oficial vai atuar
nas ações de Estado. Ações de Estado são aquelas ações onde envolve dignidade da pessoa humana e o interesse público com uma carga mais pesada. A gente tem aí paternidade, até alimentos mesmo, questões de religião, sexo, nacionalidade, tudo isso. Ô, tô Daniel. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Continue, não nota a minha presença. Tudo isso, vai sair um café. Tudo isso traz uma carga com maior interesse público em que se pensou em vamos utilizar o oficial de justiça. Sim. Então, se eu tenho uma ação de Estado, se eu tenho um incapaz, como citando um menor de idade, uma pessoa que tem uma determinada deficiência, que está incapacitada, uma pessoa que vai ser interditada, Sim. se nós temos uma pessoa jurídica de direito público, perceba que todos esses casos, uma ação de Estado, o incapaz ou uma pessoa jurídica de direito público, pode ser o Estado, o município, a União, uma autarquia, todos esses casos têm interesse público. Sim. Por que eu estou mandando oficial de justiça? Porque eu quero garantir efetividade, celeridade e localização do ato processual. Então, nesses casos, eu digo, nós temos um dever de busca mais amplo. Eu preciso realizar mais diligências para concretizar o ato processual. Se eu estou em outros atos em que não há previsão para a atuação do oficial de justiça, eu posso presumir que, em geral, não existe interesse público e que eu posso diminuir o meu esforço e passar esse ônus, essa atribuição para a parte interessada. E aqui a gente está falando na esfera civil de citação. Tá? Quando a gente vai para criminal, para citação no criminal, a regra é a mesma. Sempre vai haver um interesse público. Sim. Posso trazer uma ressalva nas ações que se procedem mediante representação. O que é isso? Vou dar o exemplo aqui de ações que envolvem crimes contra a honra, calúnia, difamação, injúria. Nesses casos, você tem um particular, que é a vítima, e ele é que promove a ação, não é o Ministério Público, Sim. é o próprio particular. Então, a carga do interesse público é um pouco menor. Sim. Eu não preciso empregar tantos esforços para localizar alguém que injuriou outra, como eu empregaria, por exemplo, para um sequestrador, para um homicida, sabe? Para alguém que pratica crimes mediante violência. Então, sempre a gente vai voltar para o interesse público. Então, na esfera civil, a gente tem as ações de Estado, a gente tem os incapazes, os menores, e a gente tem as pessoas jurídicas de direito público, em que a gente deve empregar um pouco de mais esforço. No criminal, em geral, a gente deve empregar assim. Quando a gente vai para o Código de Processo Penal, e sim, Código de Processo Civil meio que para por aí nas citações. Código de Processo Penal, em relação às citações, eu posso mencionar o 366, que diz que se a pessoa não for citada, o processo é suspenso. Então eu devo empregar esses esforços, tá? Civil e criminal. Citação. E aí você me pergunta, e nas intimações? Eu tenho certeza que você ia me perguntar isso. Eu já sabia disso. E principalmente porque eu deixei anotado aqui. Nas intimações. Nas intimações? Tome seu chá. Muito bom, é bom para a garganta. Nas intimações, a gente tem menos preocupação. Por quê? Porque na esfera civil, nós temos uma previsão, que eu vou pescar aqui, expressa no artigo 274, que diz o seguinte, 274, parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. Estou presumindo a validade de uma intimação. Se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. Estamos falando de intimações das partes. Cleiton mudou de endereço, não comunicou ao juízo. Presume-se válida a comunicação enviada para o seu endereço. E como o oficial de justiça vai saber disso na hora? Não Você está lá na importa. pessoa. Não importa. Se você faz uma diligência de intimação para uma das partes, e aqui eu não estou falando de testemunha, não estou falando de perito, estou falando de parte, autor e réu, exequente, executado, se mudou de endereço. Você não precisa se esforçar para buscar um novo endereço, como regra. Porque essa intimação que você vai devolver negativa, juridicamente, foi positiva. Na hora que o juiz analisar essa tua certidão lá na frente, para ver o que vai fazer no processo,
ele tem que considerar válida, considerando que o mandado ou a própria correspondência foi enviada para um endereço cadastrado, informado pelas partes, ou no qual ela foi citada, e o ato foi negativo, houve mudança de endereço, considero válida. E o processo vai seguir a revelia. Vai ser considerado válido o ato. Então, por que eu, oficial de justiça, vou me esforçar para suprir uma situação em que a própria parte deu causa? Se eu tenho uma solução jurídica para isso e ela tem o dever de atualizar o endereço. Sim. E esse foi o melhor ponto quando a gente estava fazendo nosso brainstorming, um bate-papo sobre esse tema. Lembra que no início do vídeo eu fiquei meio assim, poxa, esse tema aqui, será que é interessante para a turma? E o Mauro trouxe justamente esse argumento. Eu, caramba, verdade. Se os oficiais de justiça se atentarem para isso, muitos não vão precisar sair fazendo diligência uma após a outra, tentando buscar o réu na maioria das partes, né? Às vezes o próprio autor, a gente se vê ali querendo encontrar o autor para passar a informação. Peraí, o autor mudou de endereço, ele sabe que tem um processo judicial. Para começar, o autor é o autor, né? Caramba, vou ter que estar correndo atrás, buscando o autor. Tudo bem, é determinação judicial, mas o autor se mudou. Aí a gente pensa, poxa, mas o pobre coitado, talvez ele não saiba. Infelizmente, a gente não pode trabalhar com essas hipóteses. Sim. A gente tem que trabalhar com a lei. O que diz a lei. Nós temos um procedimento. O processo judicial é extremamente formal. É difícil dar seguimento por conta de citações e intimações pessoais. Nesses casos, a gente tem previsão legal. Então, o oficial de justiça não precisa se preocupar tanto. É claro, você não vai virar as costas e não vai nem dizer para a pessoa o que aconteceu. Não. Pessoal, procedimento. Olha, é uma intimação para a pessoa. Se é um familiar, se é um conhecido, deixa o recado. Se não é sigiloso, deixa uma cópia. Essa informação vai chegar na pessoa. É importante que a gente tente fazer a informação chegar. Porque tem muitas pessoas que estão de boa fé, que se mudaram, não sabiam. Enfim. Sim. Não tem conhecimento. Muitos nem se atentam para esse dispositivo. Não se atentam. Isso, não, a justiça me acha, o meu advogado me avisa, a defensoria pública me avisa, mas não é assim que funciona. As informações se perdem. Mas o que eu quero deixar aqui, para fechar esse ponto desse artigo 274, a parte se mudou, o oficial de justiça não tem a obrigação de fazer novas diligências para localizá-la, de realizar grandes esforços para localizá-la. Poxa, eu tenho ali a informação do parente, eu sei que ela mora ali perto. Posso ir? Posso, claro. Preciso obrigatoriamente localizar e fazer a intimação pessoal daquela pessoa? Não. Ou até melhor, não. Se eu estou num parente, um conhecido próximo, tem o telefone da pessoa? Hoje é melhor ainda. Muito melhor. Tem o telefone? Dá uma ligadinha, não custa nada. Apesar de a gente estar falando tudo isso, né, que o processo segue, o juiz determina e tal, mas é muito melhor quando o oficial consegue. Com certeza. Não custa nada. Dá uma ligadinha, WhatsApp, mandado, meio eletrônico, essas coisas. Era isso que eu ia falar. O WhatsApp hoje em dia ajuda muito. E a gente recebe muitas críticas quando a gente fala sobre isso. Eu tenho certeza que alguns discordam. Porque muita gente tem a visão de que não. O meu objetivo é localizar e intimar. E a pessoa acaba realizando todos os esforços para fazer aquilo. E não consegue perceber que ao diligenciar tanto numa situação como essa, você deixa de ter tempo hábil para realizar outras diligências mais importantes, que realmente precisam. Por exemplo, uma citação criminal ou uma citação de um incapaz, onde realmente exige a sua atuação. Então é esse cuidado que a gente tem que ter. Agora, se você trabalha pouco, se você recebe poucos mandados, se você é um felizado e recebe poucos mandados, tudo bem, não tem problema nenhum você fazer isso. Fique à vontade para se esforçar desde que não prejudique os demais processos. Existe esse cara? Existe, é raro, mas existe. Tudo bem. Mas serve para todo mundo esse bate-papo. São os esforços, né? Exatamente. É verdade. E acaba que você se sobrecarrega. Quando você não tem essa atenção para os efeitos jurídicos dos atos, você se sobrecarrega porque a tendência é que os colegas queiram ver o ato concluído. E às vezes a gente tem que pensar pelo lado jurídico e não pelo lado prático. Se você se mudou e você tem o dever de se mudar, o ônus é que aquela correspondência, aquele mandato enviado para o seu endereço, vai ser considerado válido. Agora, cabe ao juízo também, cabe ao magistrado depois aplicar esse artigo. Muitos vêm aplicando, isso vem funcionando, tá? A gente não costuma acompanhar os processos, nem todos nós, mas os processos que eu acompanho, eu vejo muitos magistrados considerando válidos os atos e seguindo o processo à revelia sem problema nenhum. Isso a gente está falando
das intimações cíveis, dos processos cíveis. Mas na esfera penal, a gente também tem previsão para as intimações. Aí está lá no Código de Processo Penal. A gente saiu do civil, falou muito pouco sobre o civil, e vai para o penal. O 367 é muito parecido com o 274 do CPC. Então, o 367 do Código de Processo Penal diz que o processo seguirá sem a presença do acusado que, ou seja, revelia, Certo. citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado. Então, essa é a situação 1. Foi citado ou intimado, não compareceu. Vai seguir sem a sua presença. Toca o barco. Situação 2. No caso de mudança de residência. Aí. Não comunicar o novo endereço ao juízo. Ora, se eu vou intimar um réu num processo penal, e aí eu não tenho intimação do autor em geral, só se for um querelante, numa ação onde existe a necessidade de representação. É um nome exótico, mas é um nome bem comum no meio jurídico. Realmente eu não conheço. São as ações em que exigem a representação do particular, tá? É ação civil privada. Então, o caso dos crimes contra a honra, onde a vítima é que vai tocar a ação penal, vai ser o querelante. Então, nesses casos, geralmente do réu ou do querelante, se houve uma mudança de endereço e ele não comunicou ao juízo, o processo seguirá sem a presença do acusado. Claro, aqui ele está falando do acusado, mas obviamente vai se aplicar também a um querelante aí, facilmente por analogia, já que é uma questão processual. Então, o que acontece aqui? Eu citei o réu em determinado endereço. O réu informou posteriormente o novo endereço, ou nós estamos diligenciando no endereço original dele. E a informação que nós temos mudou-se. Aquele quadradinho mudou-se. Nesse caso vai ser o oficial de justiça, já que a ação é penal. Eu preciso empregar tantos esforços para localizar e efetivamente intimar esse réu, seja para uma audiência, para apresentar alguma informação, algum documento? Em regra, não. Apesar de eu ter esse interesse público, essa carga pública envolvendo o processo penal, o processo vai seguir sem a sua presença. Os efeitos da revelia, nesse caso aqui, vão se aplicar. Essa comunicação vai ser considerada válida também, da mesma forma que no Código do Processo Civil. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? Em resumo, seja na esfera civil, seja na esfera penal, se eu tenho uma mudança de endereço não comunicada, eu não preciso necessariamente ir atrás do destinatário para intimá-lo, porque é ônus dele, e aí a gente volta àquela questão de ônus das partes, de informar o seu endereço. E a legislação tem a solução para isso. Então, como regra, para fechar isso daqui, citação civil. A grande preocupação nossa é o que está trazido no artigo 247. Ação de Estado, pessoa jurídica de direito público, incapazes e outras questões onde haja aí um interesse público, pensão alimentícia, por exemplo, mesmo que não seja um incapaz, a gente pode considerar uma ação de Estado. A gente vai citar um pai, por exemplo, para pagar uma pensão. Então, aí sim o oficial de justiça deve se empenhar mais. No criminal, todas as citações, todas. Tanto que o nosso projeto aqui do Núcleo de Inteligência atua, sobretudo, na citação penal, porque o interesse público é mais carregado aí. Nas intimações, regra geral para todo mundo. Se eu tenho mudança de endereço, como regra, eu não preciso me preocupar muito em localizar. Mas eu tenho uma pergunta em relação a isso. Eu também tenho. Certo. Eu presumo que o ato de você não atualizar o seu endereço tenha uma penalização. Porque senão simplesmente o cara vai lá, não quero saber e vai embora. A penalidade é a revelia. É, só? Não existe penalidade como regra pecuniária para isso. Rapaz. É revelia. Assim, Cara, mas imagina um processo criminal seguir contra você e você não está lá se defendendo, colocando a sua tese e participando. sim, No final das contas, o juiz vai sentenciar e, de alguma forma, se você for localizado, aquela sentença cai nas suas costas, você está preso, etc, etc. Em relação ao criminal, sim. Mas em relação ao processo civil... É porque todos os fatos que forem apresentados vão ser considerados como verdadeiros. Se você não comparece Não tá tendo para defesa. ser ouvido ou para algum motivo,
o que a outra parte alegar vai ser considerado como verdadeiro. É claro, nem tudo. Existem questões de interesse público em que isso não pode ser presumido. Sim. Na esfera penal mesmo, nem tudo pode ser presumido, né? Existe o direito de defesa, a ampla defesa, o contraditório. Então a gente tem a revelia, mas não tem a aplicação de todos os seus efeitos na esfera penal. Mas você perde a oportunidade de estar lá, de se defender, de apresentar sua versão. Você pode sim sofrer um prejuízo. Na esfera civil, o prejuízo é maior, porque os fatos são considerados como válidos. No penal, nem tanto. Você vai ter a atuação da Defensoria Pública, que vai tentar te defender, mas veja, sem a sua presença. Se você nem mesmo comparecer, por exemplo, à Defensoria para apresentar suas alegações, suas testemunhas, suas razões, é mais provável que você seja condenado. Então, na prática, essa é a penalidade. Eu fico pensando assim, que existem pessoas que agem de má fé nesse sentido e que, beleza, fui condenado ou enfim, segui o processo, perdi e vive tranquilamente seguindo a vida da forma que quer, sem nenhuma penalidade específica. Por isso que eu falei, mas só... Cleiton, sua pergunta me fez lembrar agora que participar de um processo não é necessariamente um dever, é um direito. É por isso que não costuma haver uma penalidade específica. Você não veio, não participou, não atualizou o seu endereço, vou lhe penalizar com uma determinada medida. Porque você tem o direito de participar. No direito penal você tem o direito de acompanhar, você tem o direito de se defender. No civil também. Então, não é necessariamente um dever. Diferente de outras situações, como depoimentos, testemunhas, produção de prova, é outra coisa. A gente está falando aqui de acompanhar ou não acompanhar o processo, Júri receber também, né? ou não receber intimações. O júri depende. Em que sentido o júri? De um processo criminal, por exemplo. De Julgamento e tal. Do réu participar? Não, Do jurado. Do jurado. Aí é um dever. É um dever. Um É um dever. dever legal. Aí a Dever. gente tem a lei dizendo que é um dever para poder dizer que é um dever. Se ele não comparece, penalidade de multa. E se você quiser saber mais sobre o tema de júri, oficial de justiça atuando em tribunal do júri, o primeiro cardzinho desse vídeo, clica aqui, a gente bateu um papo massa sobre isso lá em outro vídeo. Eu sou desses, eu mando assim, eu vou fazendo picotes e me intrometendo aqui e lembrando a galera. Ele é danado, Eu sou assim, e ninguém pediu um café, eu tomo sozinho. Tome sozinho. Eu não tenho café. Falei do jurado, né? Agora há pouco, até que o Daniel contextualizou um pouquinho. E apontei pro card. Exatamente. Pronto, aí a gente tem aí o jurado. E quando é testemunha, nesse sentido, se a testemunha muda de endereço, alguma coisa do tipo, porque a gente tá falando das partes, né? Nesse sentido. E se aplica a mesma coisa para testemunha também. Não, Cleiton. Tudo que a gente está falando até agora é sobre as partes, autor e réu. Geralmente isso é voltado para o réu. Quando a gente trata sobre testemunha, essa regra de mudança de endereço não funciona. Porque eu não posso considerar válida uma intimação de uma testemunha que se mudou porque a sua finalidade não foi atingida. Eu preciso daquela produção de prova. A testemunha ela vai ser ouvida para produzir uma prova, seja na esfera civil ou na penal. E aí é bom ressaltar que na área civil hoje, a intimação de testemunha é ônus da parte. O próprio advogado da parte tem o dever de intimar as testemunhas apontadas por ela. Certo. Logo, na esfera civil, o oficial de justiça praticamente não atua para intimar testemunha. Pode acontecer? Pode ser requerido? Pode. Preciso empregar todos aqueles esforços para localizar uma testemunha na esfera civil? Não. Eu vou utilizar as informações passadas pela parte interessada. Até porque a regra é que a própria parte localize e intime a sua testemunha. Sim. Tá? Então eu não preciso ter essa preocupação toda na esfera civil. Mas se eu identifiquei que ela mudou de endereço, se eu tenho condições, eu devo sim fazer diligência, porque essa comunicação enviada para o endereço da testemunha não vai ser considerada válida. Tá? Ela não é parte. Entendi. Quando a gente vai para o penal, que é o caso do júri, inclusive, aí a situação é mais grave ainda, porque aí a gente tem o tal do interesse público. Sim. E aí sim, assim como na localização do réu, eu devo empregar esforço para citar o réu, eu devo empregar esforço para intimar as testemunhas, seja da defesa, seja da acusação. Mas, poxa, mas o da defesa não é interesse da parte formar?
Mas olha, eu estou na esfera penal, eu tenho garantias constitucionais de ampla defesa. O réu, às vezes, não tem informação detalhada sobre a sua testemunha, não tem o endereço. O Ministério Público também pode não ter informações detalhadas. Se eu, oficial de justiça, que estou ali zelando pelo devido processo legal, pelas aplicações das garantias constitucionais, assim como o magistrado faz, o oficial também faz, se eu tenho condições de localizar aquela testemunha, de defesa ou de acusação, eu devo sim empregar maiores esforços para localizar. Então, mudança de endereço nesse caso também não se aplica. Então, no cível, menor preocupação, no penal, maior preocupação, seja de que lado for. Só que a gente tem algumas situações, a gente está falando de intimação, né? E eu falei que na intimação das partes, no cível, a gente não precisa se preocupar muito, caso ela tenha se mudado. Mas tem alguns casos em que a gente precisa localizar, a gente precisa tomar um cuidado maior. Se eu identifico, por exemplo, aqui eu acho que é a única exceção que eu posso trazer, que existe uma carga ali pública, um interesse público naquela intimação, se é uma produção de prova, como é o caso das testemunhas, vamos ficar aqui em produção de prova. Eu vou intimar o réu para produzir uma prova para o juízo, para que o magistrado possa exercer a sua livre convicção, para que ele possa decidir. O magistrado precisa daquela prova. Certo. Sem aquela prova, ele vai ter dificuldade de decidir. A gente vai ter a chamada crise de julgamento. O juiz precisa da produção de uma prova para poder formar o seu convencimento e julgar. Então, se eu vou intimar o réu para que ele compareça a juízo, para que ele produza uma determinada prova, mas ele mudou de endereço, eu, oficial de justiça, chego no endereço, identifico que ele se mudou. O que eu penso inicialmente? Opa, o réu se mudou, não informou. A intimação é válida. Sim, a intimação é válida. Mas nesse caso, qual é o objetivo dessa intimação? Não é a produção de prova. Sim. Essa produção de prova não é para que o magistrado possa formar o seu convencimento e trazer uma decisão justa? Uhum. Sim. E se agrava o fato de se essa produção de prova tem um interesse público, como é o caso, por exemplo, da ação negatória de paternidade, onde o filho, seja menor ou maior, tem que ser intimado para produzir a prova, para fazer um exame de DNA. Uhum. Então veja, se o réu, que nesse caso é o filho, mudou de endereço, a intimação dirigida para ele no primitivo endereço é considerada válida. Mas de que adianta eu considerar essa intimação válida? Não encontrou? Se ele não vai comparecer para fazer o exame. Dá em nada. Não vai dar em nada. A gente vai ter a crise do julgamento. O magistrado não vai conseguir a produção de prova. E existe uma certa carga pública aí, porque a gente está falando de uma ação de Estado. A gente está falando de paternidade. Existe um interesse na busca pela verdade real. E veja, a ausência da produção de prova, a ausência da intimação, na verdade, nesse caso aí, não vai fazer com que a revelia surta seus efeitos. Eu não posso considerar a confissão. Os efeitos da confissão, que é um dos efeitos da revelia, nesse caso, não vai se aplicar. Porque existe um interesse público que protege o menor. Certo. Eu preciso dessa produção de prova para que o juízo possa ter o seu convencimento. E nesse caso o oficial vai precisar, aspas, se esforçar para encontrar a pessoa. É uma das exceções, é um dos raros casos onde a gente tem uma intimação do réu, que ele mudou de endereço, a intimação é considerada válida, mas ainda assim eu devo empregar esforço, porque é uma produção de prova relevante para o juízo. E caso essa prova não seja produzida, como existe um interesse público nessa ação, voltada à pensão, ao pagamento da pensão, à menor de idade, eu não posso considerar válido aqueles fatos. Eu não posso considerar como uma confissão, que é um dos efeitos da revelia. A revelia, nesse caso, não se aplica. É uma pequena exceção, mas que a gente pode, eventualmente, se deparar com outra situação de interesse público, onde envolve uma produção de prova. Geralmente vai ser para o réu, porque o autor sempre vai vir. Então vamos focar no réu aqui. Uhum. Então é isso. Em relação a testemunhas, não se aplica. Tá? Testemunha não é parte, a gente no penal deve procurá-las, no civil depende do caso. E se a gente está falando de produção de prova para intimação do réu, se a gente tiver como localizá-lo, é interessante a gente tentar fazer com que, no mínimo, essa informação chegue a ele. E ainda assim eu tenho uma dica que supera tudo isso que a gente está falando até agora. E a gente já conversou isso antes. Se as partes ou os oficiais que já citaram ou intimaram
as partes colocarem na petição inicial, ou então na certidão, o telefone do destinatário, tudo isso que a gente está discutindo até agora cai por terra. Porque nós fazemos, hoje está muito em alta, todo mundo já sabe, nós procedemos à comunicação processual por meio eletrônico. O CNJ já está escancarado, gritando para todo mundo que o judiciário deve dar prioridade para a comunicação eletrônica. Então, nós inclusive já gravamos um vídeo conversando com os advogados, falando sobre a petição inicial. Se você não assistiu, assista e compartilhe com seus colegas que são advogados. Tem um cardzinho aqui em cima, esse vídeo está muito legal, que fala sobre as informações interessantes que a parte autora coloque na petição inicial de algum processo. Enfim, e além dos advogados, como nós já falamos, o oficial de justiça que faz a diligência encontra o endereço, encontra a pessoa. Eu estou ali conversando com o Cleiton. Eu pergunto o telefone do Cleiton. Por que que eu não coloco o telefone do Cleiton na minha certidão? Porque os colegas já sabem. Vocês já sabem que eu, particularmente, eu acesso o processo antes de fazer diligências. Daniel, todos os processos? Eu não diria que todos, mas a maioria, sim. Eu me dou o trabalho de ir lá, porque eu sei que o cartório, o juiz, uma vez ou outra, passa batido e, apesar de estar nos autos, não está no mandado o telefone da parte. E se tiver nos autos, eu encontro. Se não tiver no mandado, mas tiver no boletim de ocorrência, eu encontro. Se não tiver no mandado, mas tiver na certidão de um outro colega, eu encontro. Se não tiver no mandado, e ainda assim, se tiver numa petição, no meio do caminho, onde a parte atualiza o endereço ou o telefone da outra parte, eu encontro. Então, telefone pode suprir muito do que a gente está falando até agora. Tá? Não que o assunto não seja bem relevante, mas telefone resolve isso. Certo. Maravilha. Aí, eu vou olhar para ele com a mesma cara que você está olhando para mim. Assim, responda aquela pergunta lá do início, para a gente agora. Respondo. Muito bem lembrado. Se você me disser o que é um querelante. Sacaneei, né? Tô Meu brincando. amigo, essa foi querelante. Eu lembro que você falou, porque eu anotei aqui. É o quadradinho que o carteiro coloca na AR com a opção não procurado. Uhum. Tá? E sabe aqueles endereços exóticos que o Mauro classificou no início do vídeo? Aqueles endereços mais tensos, mais sombrios, onde nem o carteiro chega lá? Sim. Existem esses endereços. Mas tem uma agência dos Correios ali que atende aquela região. E aquela região já conhece que os Correios funcionam da seguinte forma. Olha, eu sou essa agência de correio e vou ficar aqui com todas as correspondências. E os moradores dessa região têm um prazo X para virem aqui na agência dos Correios e procurarem se existe alguma correspondência para determinado morador. É isso. É isso. O correio segura aquela correspondência por um determinado tempo. Uhum. E se nesse tempo o morador não for lá na agência e procurar a correspondência, o que o correio diz, ele marca não procurado pelo morador nessa agência e a AR volta. É isso que significa não procurado. Você sabia disso? Eu não sabia e faço isso desde os 18 anos. Sério? Na agência do Você lado... sempre procura. Porque na agência do lado da minha casa eles fazem exatamente isso. É regional. Isso depende de cada região e de cada regra do correio local. Mas as pessoas que moram naquelas regiões já sabem disso. Sim. Né? Onde elas devem ir na agência do correio ou onde elas esperam que o carteiro chegue na sua casa. E quais correspondências a gente precisa ir lá buscar e outras não? Isso é o não procurado. Rapaz, olha, Pois não é. procurado. Bom saber disso. Creio que o assunto de hoje foi muito interessante, apesar de ser um tema relativamente curto, né? Mas tem vários detalhes aí. Parece simples, né? Parece bastante simples. Né? Porque normalmente quando fala mudança de endereço, você vai lá, abre a plataforma, muda lá o endereço, salva e vai embora. E não é bem assim. Deveria ser tão fácil. Pois é. E não é bem assim. Então, tenho que agradecer a vocês pelo papo que a gente teve hoje. Agradecer a vocês que estão nos assistindo até agora. E aguardo você na nossa próxima estreia dos podcasts da Escola de Oficiais. Não esqueça de acompanhar a gente também nas redes sociais, Instagram e também no nosso site para acompanhar os nossos cursos e os nossos novos conteúdos. Um abraço e até a próxima. E se você quiser saber...
Tá focando. Foque. Froque. Foca ou não foca? Eu tô com medo. Clica, não perde uma.